Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um dia de acontecimentos importantes aqui no Brasil e de filas que continuam a andar. Eu gosto sempre de salientar aqui com vocês do porquê que nós jogamos foco sobre a figura do inelegível. Muitas pessoas preferem que a gente não estivesse mais discutindo absolutamente nada em relação ao Bolsonaro, ao clã Bolsonaro, mas a questão não se limita a pessoas que fazem parte de um clã. Elas estão inseridas num contexto onde há forças políticas que ficaram cada vez mais fortalecidas no campo do extremismo, juntas com forças conservadoras, forças empresariais, forças midiáticas que já existiam aqui no nosso país. Uma das situações que nós temos que fazer para avançar no processo civilizatório é resolver as nossas chagas do passado. Como diria no livro Crime e Castigo, dos Dostoiévski, não é possível que alguém que tenha praticado um crime ou uma enormidade de crimes simplesmente seja esquecido e não tenha nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de reprovação, nenhum tipo de cadeia, no final da história para situações mais graves. Então é por essa razão que eu tenho abordado muitas vezes a figura do inelegível aqui com vocês. Nas próximas semanas, a Polícia Federal voltará para o Brasil trazendo uma série de provas sobre os crimes que Bolsonaro cometeu no final do mandato dele, quando ele fugiu aqui do nosso país, levando 2 aeronaves, Muitas pessoas esquecem isso. Foi uma aeronave na frente precursora e depois foi uma outra aeronave levando a muamba, levando a figura dele, e dos seus apaniguados ali. Esse fato aí mereceu, da minha parte, 2 representações contra esses crimes, cobrando providências da Procuradoria-Geral sobre esses crimes, mas a senhora Lindor Araújo, ela não viu crime algum, não teve crime nenhum utilizar aeronaves para levar joias de forma ilícita para fora do nosso país, para comercializar joias lá fora. Isso não teve a menor repercussão. A senhora Lindor Araújo teria que responder, inclusive, dentro da Procuradoria-Geral da República por esse comportamento e responder criminalmente também, porque isso no Código Penal recebe o título de prevaricação. Bom, vou conversar com vocês sobre algumas situações que estão acontecendo e também alguns panos de fundo. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Gente, teve alguns fatos que aconteceram nesses dias aí que foram pouco abordados, E tem um que é bastante significativo, que mostra que o ridículo e a extrema-direita são irmãos siameses, Eles são inseparáveis ali, onde eles estão conectados. Talvez a figura mais ridícula que a gente tenha no cenário político no mundo, assim, que a gente possa considerar próxima do bolsonarismo, é a figura do presidente da Argentina. Também não tem senso do ridículo. Essas pessoas são absolutamente despudoradas. E isso deixa a gente que vive num mundo racional com algum tipo de choque, A gente fica olhando assim, essa gente não tem pudor mesmo. E uma das situações despudoradas foi a figura do inelegível aí do bolsonarismo ter feito uma bajulação que ainda continua em relação ao bilionário Elon Musk e ter divulgado uma live. Ele deve ter acenado que participaria dessa live, Mas na hora H deve ter tido alguma coisa mais importante para fazer, ou então ele estava fora desse planeta, porque, como eu tenho salientado aqui, eu não, na imprensa do mundo inteiro, o cidadão gosta de estar viajando muitas vezes, mas parado no mesmo lugar, Então, ele pode ter cancelado ali por outras razões, porque vai dar atenção, um bilionário que chegou onde chegou, a uma figura que ele enxerga. Não pensem vocês que uma pessoa como o Musk, ele olha para um Bolsonaro e vê qualidades do tipo, puxa vida, que líder, que cara inteligente, que cara culto. Eu gostaria de ter Bolsonaro trabalhando na minha empresa, comandando uma parte da minha empresa. Aliás, eu gostaria de ter essa turma do bolsonarismo comandando áreas da minha empresa. É possível até que o Elon Musk, tenha algum tipo de inveja do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem um astronauta perto dele que
o converteu em senador da República, né? Por que é que o Elon Musk não chama essa galera, né, para lhe prestar apoio na sua grande empresa, né? Então são situações aí que eu remeto para você, para suas considerações, né? Então veio essa bajulação e o Elon Musk deu ali uma banana para a criatura. Eu andei olhando a rede social do Elon Musk se ele tinha feito algum registro desse servilismo, né, dessa bajulação do clã Bolsonaro, da extrema-direita aqui no nosso país. Falou absolutamente nada. Então é uma coisa muito estranha e a mídia aqui no nosso país não deu destaque para essa situação. Esse encontro, se ele acontecesse, certamente ele criaria uma série de situações que agravariam os crimes ou as consequências dos crimes pelos quais o Bolsonaro está sendo responsabilizado. Então, evidentemente, algum conselheiro mais próximo deve ter falado, inelegível, vai falar o quê com o indivíduo? Se você falar alguma coisa contra a Constituição, se você reforçar teorias golpistas, se você falar besteira, isso pode se somar a outras situações que já estão sendo investigadas aqui e a casa vai cair. Então, gente, foi o que aconteceu, né? Não se sabe se haverá uma nova tentativa de uma bajulação explícita, porque, como eu digo a vocês, né, o empresário, o bilionário, ele raciocina vendo uma série de cifras na frente dele. E ele irá calcular certamente se vincular o nome dele, né, a imagem dele, os propósitos dele, de uma forma tão explícita, algo tão bizarro quanto a figura do inelegível aqui no Brasil, porque para os grupos de extrema-direita o Bolsonaro pode ser uma pessoa palatável, né? Uma figura exótica, os estrangeiros olham para cá e veem isso com algum tipo de exotismo. Mas no resto do planeta não. A imagem é muito ruim, a imagem é péssima. E, sobretudo, quando vierem as condenações criminais. Isso fica difícil de apagar, né? Como ficam difíceis de apagar as imagens do Elon Musk puxando lá um fumo com cigarrinho de maconha, né? É uma situação que em muitos países é considerada recreativa, enfim. Há discussões sobre os efeitos da maconha no mundo inteiro, em várias sociedades, né? Muitas sociedades civilizadas tratam essa questão apenas como uma questão de saúde pública, mas os extremistas querem ver todo mundo encarcerado, todo mundo na cadeia, né? E aí uma figura dessa, quando se apresenta usando algum tipo de entorpecente, evidentemente ele cai também num ambiente de discussões que provoca algum tipo de desgaste. Como provocaria algum tipo de desgaste, vincular a figura dele a uma figura tão abjeta, né? Sem nenhum tipo de predicado que ele possa usar em seu favor, né? Que ele possa dizer, olha, o presidente brasileiro, eu gosto dele porque ele é um homem muito religioso, né? Não vai colar, né? Ou porque é muito inteligente, ou porque é um estadista. Então, fica complicado. Só na cabeça dessa gente da Terra plana, desse universo paralelo do bolsonarismo, é que é possível se fazer uma conexão intelectual, né, entre essas duas criaturas desses universos tão distantes. Um bilionário super bem-sucedido que trafega pelo mundo, sempre fazendo negócios, inclusive com apoio de chefes de Estado e estruturas políticas de alguns estados. Uma figura dessa, certamente, para perder tempo com uma figura que só fala as insanidades repetitivas do Bolsonaro e das pessoas que estão no seu entorno, é complicado, né? Então eu vou ficar aguardando também, né, se haverá um novo round no meio dessa história. Eu acho difícil acontecer, mas enfim, existe uma questão de logística, mas eu acho que a questão principal é ideológica também, né? Gente, eu tinha separado aqui para falar com vocês sobre outros assuntos também que dizem respeito a uma sociedade dividida, né? Como isso tem uma funcionalidade, isso eu tenho chamado sempre a atenção aqui no nosso portal do José. Essa coisa de ter um extremismo de direita aqui no Brasil e tem outras partes do mundo, não é uma coisa por acaso. É uma coisa que tem ajudado a que as grandes desigualdades sociais que acontecem no mundo e cada vez mais uma concentração de renda e poder nas mãos de poucos tem avançado com esse tipo de
de grupamento, né, extremista que apareceu, não só no Brasil, mas como em outras partes do mundo, né? Bom, mas isso vai ficar para um outro encontro. Eu quero falar com vocês também sobre artistas, né, que se vincularam à figura do inelegível e agora estão pianinho, né? Sumiram todos do debate político. Eu vou trazer para vocês aqui no próximo encontro algumas cenas do passado dessa gente, o que eles andam a fazer hoje, né? E por que aconteceu esse embrutecimento dessa parcela da sociedade aqui no nosso país, que ficou divorciada de artistas, né? Porque todos os artistas, os da música popular brasileira, para essas criaturas, viraram comunistas. E como eles detestam o comunismo, mesmo sem saber o que é isso, né? Eles pararam de ter essa proximidade. E quando você se distancia da poesia, da arte, da música, realmente você vira o homem de Neandertal, né? Ou a mulher de Neandertal. Bom, eu fico por aqui, gente, mais uma vez. Um grande abraço e mande seu comentário para cá, tá bom?